escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus queridos alunos da Escola Dominical. Estamos aqui neste domingo mais uma vez para estudarmos uma lição agora da classe dos adultos, chamada A Nossa Fé. O tema dessas 12 lições é A Batalha Espiritual Continua. É um tema muito interessante, temos visto já 3 aulas sobre isso, e agora vamos ver a 4ª aula, não é? Sobre este tema, Batalha Espiritual Continua. Na verdade, essas lições estão enfatizando a batalha espiritual, mas tentando tirar desse tema os exageros, os absurdos que existem lá. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado por esta aula, obrigado por este momento, pela bênção que o Senhor nos dá de abrirmos a Escritura e estudá-la e nos envolvermos com ensinos tão pertinentes e tão profundos dela. Alimenta-nos na palavra, a tua palavra é verdade, porque quando erramos nas Escrituras, também nós erramos no poder. Porque a Bíblia diz, errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Estamos aqui, Senhor, para compulsar a Bíblia e olhar ensinos para a nossa vida. Abençoa cada aluno e que a gente, ao terminar esta aula, saia mais fortalecido, tonificado para as grandes lutas do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o nosso texto está aqui em 2 Timóteo. É um texto interessantíssimo que se encontra aqui na carta de Paulo a Timóteo. Na primeira carta, capítulo 6. Exorto-te, a partir do versículo 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que deu diante de Pôncio Pilatos, fez uma boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Que interessante esse texto que mostra a soberania de Deus. Bom, falando sobre esse assunto, eu queria deixar bem claro para vocês que nós podemos cair num perigo em trabalhar no texto ou no assunto batalha espiritual. Como vocês me conhecem há mais tempo, eu tenho uma longa experiência sobre isso. E nós podemos correr em 2 perigos. Primeiro é superestimarmos a batalha espiritual. E o segundo é subestimarmos a batalha espiritual. Superestimar é o que nós vamos tratar aqui nessa lição 4, especificamente, falar sobre esta superestima. O que é superestimar? É ver Satanás em tudo, como no obscurantismo medieval, não é? Onde Satanás e anjos, demônios estavam em todos os lugares. Então há igrejas evangélicas e que superestimam isso. Mas também há, e podemos encontrar isso com mais clareza nas igrejas reformadas, talvez até vocês conheçam alguns pastores que evitam o máximo falar sobre batalha espiritual. Porque eles dizem, olha, deixa esse ponto para lá, esse ponto não é importante. É importante a igreja pregar o evangelho. É claro que o evangelho é o que é o poder para destruir o mal. Mas dizer que deixar isso para lá, e outros dizem mais ainda, que Satanás não existe pessoalmente. Ele é uma força maligna que produz o mal. Por exemplo, a injustiça social, isto é satanismo. Nota, como muitos pastores, inclusive alguns presbiterianos, subestimam
a batalha espiritual. Então não podemos superestimar e nem subestimar. Correto, gente? Devemos colocar como a Bíblia diz. Eu sempre, quando vejo essas coisas e trabalho com essas coisas, eu trabalho com o ponto bíblico a respeito das batalhas espirituais. A lição 4, que vamos dar agora, fala que nós devemos atentar para isso. É chamado Examinando o Movimento, lição 2. Domingo passado foi Examinando o Movimento, lição 1. E agora estamos examinando o movimento, lição 2. Esse texto aqui, da lição 4, está falando sobre a superestima. Ele está olhando, eu disse que a gente superestima ou subestima. O texto de hoje da lição, ele está falando sobre a superestima, essa hipervalorização do mal, de Satanás e seus demônios e seus anjos. A primeira coisa que nós temos que perceber é que esse tipo de teologia, não diria nem que é teologia, eles têm, essas igrejas evangélicas de modo geral, uma obsessão pelo mundo dos espíritos. Parece-me que é uma mistura aí, né, de africanismo, de índios africanos, europeus, e deu essa miscigenação genética nossa, de tal forma que o brasileiro, de um modo geral, ele tem uma atração pelo mágico, né? Pelo espiritual, pelo metafísico, por forças infernais. O brasileiro, de um modo geral, gosta disso. E algumas igrejas evangélicas, atraídas por esse substrato, essa base tupiniquim brasileira, da qual eu também faço parte, eles criaram uma obsessão por esse mundo espiritual. Existe um movimento chamado batalha espiritual. É uma obsessão quase que doentia. O dia e noite, tudo gira em torno disso. Então, eles são fascinados, atraídos por esse mundo dos espíritos, mundo espiritual, um mundo povoado por demônios. Então existem demônios para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é nome. Eu não digo que não existe, não, mas eles superestimam, valorizam demais, né? Daí você vê nos cultos e nas pregações tudo girando em torno desse assunto, do mal, da obsessão, do exorcismo. Não estou dizendo que não tem que fazer isso não, gente. Eu estou dizendo que a gente não pode superestimar. Como você pode perder um culto tratando desses assuntos e não trata de um assunto que é Cristo, o poder de Deus, Salvador, o libertador? Então eles ficam obcecados por isso e toda a clientela, entre aspas, evangélica, fica envolta também nessas espiritualidades malignas, dizendo que tudo é o diabo. Então a gente vê os cultos lotados, focados nisso, as pregações neoevangélicas focadas nisso. Então vira uma obsessão mesmo pelo mundo espiritual. Então, nas cenas mais comuns do dia a dia, por exemplo, quando a pessoa tem um espirro diferente, quando a pessoa tem uma doença, quando a pessoa tem dores, quando a pessoa sofreu um acidente, deve ser algum demônio. Eu não estou dizendo que demônio não é capaz de influenciar as coisas, mas tudo girar em torno disso, isso já é uma loucura, isso não é vida cristã, isso é uma obsessão. Então, até nas coisas comuns da vida, como doenças, dores, trabalho que não deu certo, trabalho que eu perdi o emprego, fui mandado embora, deve existir alguma força espiritual. Eu não estou dizendo que atrás não existe esse império do mal, mas atribuir diretamente a algum ponto específico, algum demônio, algum espírito, algum anjo decaído, a Satanás, ao diabo, especificamente uma força espiritual, parece que a gente está como um mambembe, né? Um palhaço nas mãos do mal. Esse pessoal começa a falar nos cultos como se Jesus nem tivesse poder, nem existisse. Então, o mundo natural, por exemplo, que envolve o terremoto foi Satanás, a chuva que caiu fora de hora, tudo está envolto no mundo natural, que acontece na natureza, no mundo físico, atribui-se a Satanás. Então, existe um determinismo, né, espiritualístico do mal que faz com que as coisas aconteçam dentro do mundo. Eles parecem-me que são soberanos deste mundo. Isso é superestimar
o mal. Isso é colocar o mal no lugar em que a Bíblia não coloca. E essa superestima tem trazido muitas dificuldades na vida de muitos crentes, porque não conseguem viver sem esse pensamento obsessivo, de tal forma que se amedrontam até de orar e ler a Bíblia e se esquecem do poder de Deus. Isso é superestima. Mas qual que é a realidade bíblica? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que nós vivemos num mundo decaído, num mundo em queda. É isso que a Bíblia diz. Vivemos num mundo decaído. E como tal, o mundo decaído, tudo que está em volta dele está dentro de um contexto decaído, de um contexto de um homem debaixo do pecado. É muito interessante a gente saber disso. Então é certo que entendamos que o mundo, de um modo geral, é um mundo caído. Lembra que a disciplina ou o castigo que Deus impôs à terra quando Adão e Eva caíram? Que a terra ia agora ser diferente. A terra não ia ser aquela terra fértil. A terra ia sofrer as decorrências da queda humana. Porque a terra nossa foi feita para o benefício do homem. O homem é o gerente da terra, lá em Adão. Quando o homem cai, a terra também sofre. Passa também pelas suas dores. E Paulo diz em Romanos 8, a partir do versículo 12, que a natureza geme. A palavra gemer aí é como uma mãe que está dando parto, dando à luz num parto. Então a terra está aguardando esse renascimento, essa volta à originalidade do Éden. Então nós temos que entender que a realidade espiritual não é uma realidade de Satanás. Porque o mundo caiu, não porque o Satanás caiu, não. O mundo está desse jeito, primeiro, é porque o homem pecou. O homem caiu e Deus colocou que a terra agora ia dar o seu fruto, mas ia dar ervas daninhas, espinhos e abrolhos. Daí o pecado sentir a maldição de Adão na própria carne, na própria terra. A terra sofre isso, conforme capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 e 18. Se você ler, você vai entender aí que a terra, o que a terra está passando. Daí você vê os terremotos, você vê tempestades, vulcões, ciclones. Isso não está, Satanás não está fazendo isso. Nem diretamente Deus não. Indiretamente, sim. Mas o homem é que, com a sua queda, provocou esses efeitos noéticos, que a gente chama, né? Efeitos do pecado destruidores na terra. Essa é a realidade que a Bíblia ensina, que vivemos num mundo caído por causa da corrupção de Adão, por causa da queda de Adão. E a boa criação de Deus começou a sofrer os seus males. Lembra quando Deus terminou de fazer e via o Senhor que era bom, e via Deus que era bom? Quando fez o homem, viu que era muito bom. E esse muito bom tornou a terra em um caos. Por isso que a gente vê tantos efeitos físicos na terra, tsunamis, coisas terríveis na terra. O pecado não atingiu só o ser do homem, atingiu também a terra na qual o homem morava e para a qual ele fora criado como gerente, como um administrador de Deus, como um braço direito de Deus. Então, as coisas da terra sofreram as consequências, mas também os efeitos externos, como vírus, essa pandemia que estamos passando aí. Não foi Deus que quis jogar isso aqui na terra. Isso é consequência do pecado humano. E Deus, por misericórdia, controla. Deus, por misericórdia, cria ciências, saberes, conhecimentos, para que não seja destruído de uma vez. É misericórdia de Deus, é a ciência. O resto, vírus, bactérias, fungos, isso é castigo de Deus, não diretamente. Porque se a gente for pensar assim, então diretamente Deus levou um irmão da igreja porque ele era mais pecador do que eu. Não, isso é consequência natural de uma coisa sobrenatural que se chama pecado. Então,
precisamos encarar essa realidade bíblica, que o mundo está no caos, vivemos num mundo caído. Agora, também Deus, na Bíblia, mostra que ele pode causar sofrimento, diretamente. Mas, pastor, você não diz indiretamente, através das coisas da natureza, e diretamente, conforme a Bíblia diz. Olha o livro de Jó. Claro que foi Satanás que impôs aquilo em Jó, foi lá e tentou, mas Deus permitiu. Diretamente, não indiretamente, como falei agora, mas diretamente. Deus permitiu, pela soberania dele. Isso produziu glória para o seu nome. Sempre quando Deus faz ou permite, é glória para ele. Lembra no caso de Paulo, na cadeia? Foi Deus que permitiu. Deus que foi conduzindo Paulo de tal forma que ele fosse para a cadeia, e ali em Roma, que seria o centro da internet do mundo, o evangelho fosse pregado e espalhado pelo mundo inteiro. E quando ele estava lá em Roma, Epafrodito, aquele que havia levado a oferta de Filipos lá para Roma, para Paulo, ficou doente. E Paulo disse para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus curou Epafrodito. Deus pode, ele é soberano para essas coisas. E a Bíblia ensina isso, que a natureza é caída, mas Deus também impõe sobre a natureza. Sempre quando ele impõe uma disciplina, ou um castigo, ou uma permissividade, sempre é para a glória dele. Sempre. Deus faz e desfaz para a glória dele. Quando você vê, por exemplo, Deus mandando Judá para o castigo da Babilônia, ele havia proferido isso para Jeremias: vocês vão ser castigados, vocês vão, por causa do pecado e da idolatria, vocês vão parar no cativeiro da Babilônia, e vão ficar 70 anos lá. E a gente não vê nenhuma vez Satanás, como faz com Faraó, por exemplo, que está na mão de Deus. Você não vê Satanás produzindo isso em Judá. Quem fez isso foi Deus. Castigo da idolatria. Então Deus é soberano. Existem os pecados da natureza e também as disciplinas e castigos diretamente envolvidos por Deus. Há sofrimentos causados não por Satanás, há sofrimentos que são causados por Deus. Então foi a boa mão, a permissiva mão de Deus sobre a vida de Jó, a permissiva boa mão de Deus sobre a vida de Paulo e tantos outros. Então Deus sempre, quando ele interfere no mal e praticando e fazendo o mal, isto é, permitindo que o mal entre, como no caso de Jó, usando Satanás, usando a Babilônia. Sempre quando ele faz isso de uma forma direta, usando pessoas, ele faz para a glória dele. Não para o gozo, o prazer sádico de um Deus sádico. Não. Deus faz e permite essas coisas para a glória dele. Qual que é o alvo de Deus em fazer isso? Primeiro, ele quer produzir perdão. Olha o que Davi passou na sua vida, mas ele foi perdoado, abençoado. Outro alvo de Deus, além do perdão, é levar o homem ao arrependimento. A Bíblia diz isso. Lá em João 5,3, em Apocalipse 9, 20, 21, 16, 8 e 4. Vocês se lembram daquele cego de nascença? Lembra? João capítulo 9. Perguntaram: Senhor, foi o pai dele ou ele que pecou para que nascesse assim? Ele disse: nem o pai, nem ele. Foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Notaram? Sempre quando Deus faz isso, como diz lá em João 9, ele faz para que manifeste a glória do nome dele e do seu Pai. Então, usando o resumo aqui desse ponto, é que Deus permite que Satanás faça algumas coisas. Mas o mundo não é governado por Satanás, não é governado por anjos caídos. Deus é soberano sobre a história, usando os componentes naturais de uma natureza caída, usando a malícia de Satanás, ou ele mesmo fazendo o que ele quer e o que ele deseja. Muito interessante, né? A outra coisa que eu queria falar com vocês, além do mundo decaído, além que Deus pode impor sofrimento, queria falar com vocês que são sofrimentos causados especificamente para a glória de Deus, como Jó, Paulo e tantos outros. Então, a batalha espiritual
se fosse essa batalha moderna que eles falam aí das igrejas pentecostais ou neopentecostais, eles diriam que Paulo estava lá porque ele estava em pecado. Ele diria que Satanás colocou no Epafrodito a doença para que Paulo sofresse. Não foi. Deus é soberano sobre todas essas coisas. Ele governa com seu poder todas essas coisas. Não subestimem Satanás. Não superestimem Satanás. Mas onde ele deve ser colocado, Cícero, pastor? No lugar dele. Qual o lugar dele? Bíblico. Como agora nós acabamos de ver essa parte aqui. A gente vai continuar a lição. Está sendo legal. Vamos lá, gente. Põe a cabeça para pensar. Abra sua Bíblia, compulse os textos que eu falei, tá bom? E a gente vai continuar. Estamos vendo então na lição que a Bíblia tem um ponto certo onde colocar Satanás. Ele existe, ele é ativo nesse planeta, mas potencialmente ele já está condenado. Então é importante que a gente tenha a visão correta e bíblica a respeito dessa batalha espiritual. Parece-me também que a batalha espiritual que estas igrejas pregam, nós presbiterianos cremos numa batalha espiritual, mas a Bíblia é clara sobre isso. Só que a gente não superestima esse poder espiritual que há no mundo, que é de Satanás. Parece-me que isso, com essa batalha espiritual mal enxergada pela Bíblia, nós entramos numa coisa que a história dos primeiros séculos, 1, 2 e 3 séculos depois de Cristo, da igreja da patrística, nasceu uma heresia chamada maniqueísmo, fundada por um homem chamado Mani, daí maniqueísmo. O que prega o maniqueísmo? Que o mundo, na verdade, é regido por uma força tremenda chamada bem e uma outra com a igual potência chamada mal. Daí, ter dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Essas duas forças iguais em poder, que se digladiam, é que criam o equilíbrio no mundo. Às vezes o mal ganha, mas às vezes o bem ganha, e então isso dá um equilíbrio. Então, na verdade, o maniqueísmo pega dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Sabe quem era maniqueísta? Agostinho, o grande Agostinho de Hipona, filho da querida cristã do primeiro século, que orava para que ele se convertesse. Mônica era uma mulher de Deus e Agostinho se converteu. Antes dele se converter, ele era um maniqueísta. Mesmo um cara genial como ele. Achava que o mundo era regido por Yin e Yang, lembra dos chineses, aqueles dois peixinhos lá entrelaçados que dão equilíbrio no mundo? Mais ou menos isso. Então, o Agostinho era maniqueísta, ele se converteu ao cristianismo, deixando o maniqueísmo. Então existe um bem e um mal, né? A luta entre o bem e o mal. Esta doutrina foi difundida muito ali no Oriente, não é? Onde Jesus Cristo nasceu, por ali por perto, para a Grécia, e todos os países da região eram grandemente influenciados por Mani, ou eram maniqueístas, que nasceu já ali no 3º século depois da morte de Cristo, depois da ressurreição, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Então havia um combate no mundo, um combate tremendo entre Deus e o diabo. E esse combate estava em pé de igualdade. Não é muito parecido com aquilo que essa batalha espiritual, entre aspas, pregam? Eles dão tanta autoridade, tanto poder a Satanás, que parece que ele tem o mesmo poder de Jesus Cristo. Aliás, alguns crentes até acham que Satanás briga com Jesus Cristo. Imagina, briga, como se tivesse o mesmo poder. Jesus, só se olhar, só um sopro dele, destruiria completamente Satanás. Lógico que Satanás tem certas liberdades diante de Deus. Ele pode chegar diante do trono de Deus, chegar diante da glória de Cristo, ele pode. A Bíblia diz que ele pode. Mas chegar é uma coisa, agora ter o mesmo pé de igualdade, tem gente que tem mais medo de Satanás do que fé em Cristo. Imagina, isso é maniqueísmo. E de uma certa forma, esta batalha espiritual da igreja atual leva alguns cristãos a um maniqueísmo, sem eles saberem que existe essa filosofia maniqueísta. Essa doutrina foi muito combatida na igreja, muito, no 3º século. E Agostinho, que era maniqueísta, combate veementemente a doutrina do maniqueísmo, mostrando que Satanás
era apenas uma criatura de Deus. Que ele tem poder, que ele tem autoridade, não subestime, mas ele é apenas uma criatura de Deus e que só pode agir dentro dos perímetros permitidos pela soberania de Deus. Então, o perigo da batalha espiritual é equivaler Satanás com Deus, ou equivaler Satanás com filho de Deus. Se você conversar com esse pessoal aí, eles falam isso o tempo inteiro. Quase não falam de Jesus, quase não falam do poder libertador de Jesus, mas falam mais da ação de Satanás. Isso é coisa do diabo, como se Deus não pudesse interferir em nada. Isso é maniqueísmo. Colocar a Satanás em pé de igualdade com Jesus Cristo ou com o próprio Pai. Então a Bíblia exalta, ao contrário, a Bíblia não ensina o maniqueísmo, a Bíblia exalta a soberania completa de Deus na terra e no universo. O Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que neles há, o mundo e os que nele habitam. A terra e o mundo e os que nele habitam. É o Salmo 24, 1. O Senhor é soberano na terra e no universo. Satanás é um príncipe. Na Bíblia não tira a autoridade de Satanás, não, mas limita a sua autoridade onde Deus é soberano. Então, embora ele seja um príncipe deste mundo, a Bíblia diz que esse príncipe já está julgado. Ele vai receber o carimbo, mas julgado, a palavra de julgamento já está. Só falta chegar naquele dia e ele cumprir o julgamento deste Deus soberano. Jesus disse lá em João 12:31 e em 16:11 que o príncipe desse mundo, não da terra, do mundo, do sistema, esse príncipe que governa esse outro lado, permitido por Deus, o príncipe das potestades do ar, não podemos subestimar, mas ele está limitado e ele já está julgado pelo poder de Cristo. Deus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. A minha esperança é que a gente saiba o lugar certo de Satanás e seus anjos dentro da Bíblia e assuma a autoridade espiritual que Jesus nos deu sobre as forças intempestivas do mal. Muito bacana, né, gente? Então, o maniqueísmo é uma doutrina completamente antibíblica. Tá bom? Vamos continuar a nossa lição aí. Pois então, o maniqueísmo foi uma das forças que surgiram no 3º século da nossa época, combatida pela igreja cristã. Isso está ligado, parecido com aquilo que entendemos como batalha espiritual. Outra coisa que é importante, que a batalha espiritual, conforme a ação poderosa de Satanás, né, a superestimação de Satanás, achar que ele é o máximo, que tem quase o mesmo poder de Deus ou de Cristo, a influência também de uma outra doutrina na igreja neopentecostal, de um modo geral, a influência da confissão positiva. Você vai entender bem o que é confissão positiva. A confissão positiva é a palavra que tem poder na boca do crente. É quando ele tem uma palavra que tem um poder determinativo sobre qualquer situação. E ponto final. Então, a expulsão de demônios também é determinativa. Eu estou mandando, eu estou amarrando, eu estou falando, eu estou determinando. Nota que muitas pregações a gente ouve, eu determino. É muito parecida também com a mesma batalha espiritual, que quando você está em guerra com o inimigo, você determina. Isto é, a sua palavra tem o poder de transformar uma situação, porque você fala pelo poder em nome de Deus. A Bíblia não manda a gente fazer isso, né? Determinar que as coisas aconteçam. A gente ora e intercede e pede a Deus para nos dar poder para enfrentar o inimigo. Então, essa verbalização, o fato fonético, fonal de falar, é que a gente chama de confissão. Então, num conflito contra o diabo, geralmente esse pessoal da batalha espiritual superlativa, não estou falando que não existe batalha espiritual, existe sim, mas quanto eles superestimam o culto, a música, a oração, a pregação, tudo em cima disso. E existe dentro desse movimento esse poder da confissão positiva.
Você não precisa perguntar a Deus. Você simplesmente faz, porque Deus é dono de tudo, eu sou filho de Deus, está feito. Sabe aquela tese bem simplista? Então essa verdadeira confissão positiva, ela também vai contra o diabo, né? Eu amarro, eu determino, né? Isso aplica, essa determinação positiva, não só na batalha espiritual, mas em tudo. Por exemplo, olha, eu falo, você não vai viajar de carro porque está chovendo, pode acontecer um acidente, está amarrado. É como se isso pudesse mudar qualquer situação de um acidente. Ou você fala para o seu filho, filho, se você não estudar, que a prova vai ser difícil, você vai tirar nota baixa, está amarrado. Quer dizer, eu só faço o que eu faço e falo, as coisas mudam e acontecem. Porque a palavra, a confissão positiva, ela tem mais, quase mais poder do que o fato histórico. Você é capaz de transformar qualquer situação. Então, essa confissão positiva é muito comum nas batalhas espirituais e não tem nenhum embasamento bíblico, né? Tudo que você fala, nós temos que tirar a água do fundo do quintal, água parada, porque pode vir a dengue, está amarrado. Como está amarrado? Tem que tirar a água. A palavra não vai mudar a dengue, a palavra não vai matar os mosquitos, a palavra não vai purificar a água. Então, é isso que chama de confissão positiva. Isso é muito comum nas igrejas neopentecostais, né? Que você vê tanto na televisão falar. Claro que precisamos de cuidar da água, precisamos de estudar, precisamos ter cuidado na viagem, olhar com bom senso as coisas e não amarrar as coisas como se a minha palavra pudesse virar a todo momento da história, curar a minha doença que eu amarrei, curar a água porque eu amarrei, a viagem perigosa eu amarrei. Então fica um negócio complicado, chamada confissão positiva. Isso aí é muito difícil para quem trabalha com o cristianismo verdadeiro. Então, quando eles usam Hebreus 11, né, pela fé, tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu falo pela fé. Ok, também concordo. Precisa ter fé. Agora, também no livro de Hebreus diz que tem que ter fé para ser morto, lembra? Para ser cerrado no meio, para entregar os seus filhos, lembra? Então a fé não é nesse sentido positiva só. A fé também é positiva quando eu estou sofrendo, quando eu estou perdendo, quando eu não consigo resolver uma situação. Eu preciso ter fé para caminhar nesse lugar que eu não enxergo nem um palmo na minha frente. Então a determinação positiva é perigosa na luta espiritual, porque ela não interessa os fatos, interessa que a sua palavra tem poder. Como diz, há poder em suas palavras. Olha o que você fala, que sua palavra tem poder. Claro que a palavra também pode nos induzir a um hábito, mas não um hábito determinativo que é capaz de mudar qualquer coisa em qualquer circunstância. Né? Então Hebreus 11 mostra que muitos realmente derrubaram os gigantes, mas muitos tiveram fé para morrer pelo evangelho, para ser cerrado ao meio. Isso é fé também. Só que a determinação positiva só olha a fé por um lado. Por isso que ela é positiva. Ela não olha a fé para o outro lado também. Jó tinha fé para passar por aquilo. Paulo teve fé. Pedro teve fé. Então a fé não é só essa determinação, essa confissão positiva. É também uma confissão de aceitar a soberania de Deus sobre os fatos da história, na minha família, na minha casa. Não uma aceitação passiva, mas compreender biblicamente, crescer, mesmo no sofrimento, crescer espiritualmente. A única palavra que tem poder determinativo e positivo é aquela palavra de Gênesis capítulo 1. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz, houve luz, disse Deus, haja aquilo e houve aquilo. Essa palavra tem poder. Aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós falarmos, devemos falar também, mas pela fé, no contexto todo da Bíblia, não só de um lado. Não só do lado da bênção, mas também no lado da provação. Não só no lado do aconchego, mas também no lado da disciplina. Precisamos de ter fé. Então essa confissão positiva ela é de um lado só. Ela não vê o outro lado da Bíblia também. Então a gente tem que ter muito cuidado na batalha espiritual com essa famosa confissão positiva. Senão os médicos tinham que morrer de fome, os dentistas tinham que morrer de fome, os meteorologistas, tudo tinha que morrer de fome. A ciência é confissão positiva.
É lógico que Deus, dentro desse caminho todo, Ele também nos permite orar. E nos permite receber bênçãos espirituais através da oração e que transformam muitas coisas da nossa vida e da história. Mas devemos orar dentro do contexto bíblico, não numa confissão chamada positiva de um lado só da Bíblia. Então estamos estudando sobre esse tema, batalha espiritual. A nossa revista fala sobre isso. E é bom a gente ficar atento o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. Cuidado ao ouvir esses conflitos da igreja, na televisão, nas mídias. Faça um filtro e que o filtro seja a palavra de Deus. A minha oração é que esta lição tenha realmente podido te trazer alguma luz, algum conhecimento bíblico a respeito da batalha espiritual. Então, estamos examinando, né? Na aula passada e esta aula, examinamos um pouco sobre esse conflito da batalha espiritual. Tá bom, gente? Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Eu vejo vocês. Tchau.